quer ficar mais longe do altar? Não, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos acordar aí, santo. Tá bom? Aí, ó, que bonita. Aí, ó, que igreja florida. Eita glória, hein? Aleluia. Amém. Tá bom, meus irmãos? Sou muito feliz de estar aqui nessa igreja, estar com vocês, poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Vamos estar em oração pelo nosso pastor sempre, que vem aí travando várias lutas para levar esse ministério afinco, com fidelidade. Lembre dele nas suas orações, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14. Você que for achando, já pode se colocar de pé, para a gente ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler do verso 1 ao verso 14. Todos acharam? Amém. Palavras de Jesus aqui, irmãos. Está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecidos, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa, em meu nome eu o farei. E se me amarem, e se vocês me amam, vocês irão guardar os meus mandamentos. Amém? Pode tomar seu assento, deixa aberta a Bíblia aí, fecha apenas os olhos para uma rápida oração. Pai Santo, a tua palavra foi lida e exposta. Senhor, que hoje o Senhor venha visitar os corações. Que não seja apenas mais um culto, uma programação, mas que haja demonstração de poder vindo dos altos céus, Pai, para salvar almas, Pai, para transformar vidas, Pai, para mudar histórias e quadros, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o teu Filho, Pai, o Senhor Jesus, venha nos abençoar essa noite com a sua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, aqui está um texto registrado na Bíblia, algumas palavras de Jesus, que se você for um cristão convertido, aquele que nasceu de novo, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, se você simplesmente rasgar essa parte da Bíblia e for para uma ilha deserta, privado de tudo, de qualquer coisa, dinheiro, recursos, tudo, se você só tivesse essas palavras sendo convertido, você já seria a pessoa mais rica desse mundo. Aqui está algumas palavras de Jesus antes de morrer. E Jesus,
angustiada nesse tempo aqui, a Bíblia vai dizer que a alma de Jesus estava profundamente triste até a morte, e morte de cruz, até o martírio. Tanto que o tema dessa mensagem é Jesus, a nossa viva esperança. Talvez você entrou aqui hoje, nesse culto, talvez você veio para cá, isso é maravilhoso, porque o autor aos Hebreus vai dizer assim: não deixemos-nos de congregar, como é costumes de muitos. E mesmo assim, talvez você esteja aqui sorrindo com os seus lábios por fora, mas o seu coração por dentro talvez esteja chorando. Talvez por algo ou por alguém, talvez a tristeza e a preocupação tenham invadido as esferas, todas as áreas da sua vida, nesse mundo caótico e cruel que nós vivemos. Mas eu quero te dizer que hoje, no nome de Jesus, por essa palavra, tem esperança para a sua vida. Tem esperança para a circunstância que você enfrenta. Tem alegria resultante para o seu coração. Como o soldado já disse aqui no começo, meus irmãos, a vida cristã ela é cheia de altos e baixos, tristezas e lutas, perdas, dificuldades, mas também é uma caminhada onde tem muitas alegrias, onde tem muitas conquistas. Não é só derrota, mas também não é só vitória. Tem muitas tristezas, mas a vitória com Cristo é certa. Já está decretada, não tem como mudar isso. Ele mesmo falou. E esse texto, essa palavra traz esperança para o nosso coração, traz alegria e conforto ouvir isso de Jesus. A nossa vida, como eu já disse, não é baseada só em vitória. Hoje você vê uns crentes, né? Só vitória. Não é só vitória, meu filho. Não tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Não é só vitória. Tem muita luta e pedregulho no caminho para nós enfrentar. Mas, ainda assim, a vitória com o Senhor é certa. Quando o profeta Jeremias chega em Jerusalém e vê aquela cidade destruída, aquele alvoroço todo, aonde não havia mais saída, ele só vê destruição, crueldade, maldade. Ele arranca o suspiro da sua alma e ele diz assim para Deus: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então talvez hoje nós estamos vivendo nesse mundo cruel e a gente vê, tá difícil para todo lado, é aborto aqui, matança ali, suicídio, assassinato. Mas eu quero dizer para você, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. O que pode te dar esperança? A Rede Globo que não é, né, meu filho? Não, o que pode te dar esperança é Cristo. Simplesmente Cristo. Então traga à sua memória isso. E o que você tem trazido à sua memória nessas horas, meus queridos? Quando o medo, a incredulidade, o desespero, a angústia bate a porta. Porque vem, viu, irmão? Quando você vê um crente meio empapuçado, querendo bater asa para voar, cuidado. As lutas vêm. As lutas é só você ler a Bíblia. Quando o apóstolo Paulo está no fim da sua vida, ele estava preso em Roma, numa masmorra, prestes a morrer, prestes a ser executado injustamente. Ele vai dizer assim, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, se eu não me engano, ele vai dizer: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. E já agora a coroa da justiça está bem preparada, mas não só a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. E quando ele, nesse mesmo texto, quando ele vai se referir para Timóteo, ele fala: Timóteo, quando você vir, meu filho, traz a capa, a minha capa que eu deixei na casa de Carpo. Traz também Marcos contigo, porque ele me é útil para o ministério. Quando você vir, me traz também os pergaminhos. Sabe o que me impressiona em Paulo, irmão? É que ele sabe que vai morrer e quer estudar. Tem gente que passa a vida inteira não estuda nada, não lê nada. Em Roma, onde ele estava preso na época, lá fazia temperaturas abaixo de 0. E dentro de uma masmorra é mais frio lá dentro do que lá fora. E ele não tem sequer uma blusa de frio para vestir. O maior teólogo, o maior pastor, o maior plantador de igrejas.
Não tem sequer uma roupa, uma capa velha para vestir no frio. E eu e você, muitas vezes, com casa para morar, com carro para andar, com comida sobre a mesa, com trabalho para trabalhar, muitas vezes eu e você estamos reclamando. Mas por muito menos. E ele diz assim, quando você vir, traz Marcos contigo, que me é útil para o ministério. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos. Gente, eu e você, nós precisamos de Deus. Mas gente precisa de gente. Se você achar que você não precisa de ninguém, você está na roça. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Amém? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo diz amém. Isso, santo. Então, irmãos, Jesus é a solução para os nossos problemas. Ele é a nossa viva esperança. E nesse texto, ele revela isso para nós. Jesus aqui está prestes a ser crucificado. Em Jerusalém, nessa época, era a época da Páscoa. E Páscoa, meus irmãos, a nossa cultura tem uma ideia muito pobre do que é Páscoa. A Páscoa, no Antigo Testamento, de Malaquias para trás, quando o judeu comemorava a Páscoa naquela época, ele comemorava quando o povo saía do Egito, porque o povo foi liberto da escravidão do Egito. Deus libertou aquele povo para ir para uma terra que manda leite e mel. Então, em outras palavras, resumidamente, Páscoa significa liberdade. No Novo Testamento, quando Jesus vem e cumpre a lei, ele vai comemorar a Páscoa, ele celebra a ceia com os seus discípulos, que ele fala, aquele comei do pão e tomai do suco, isso simboliza o meu corpo. Então, no Antigo Testamento, Deus libertou o povo. E no Novo Testamento, quando Jesus vem e cumpre isso, ele, ao ser morto na cruz, verter todo o seu sangue e morrer pelo pecado de muitos, diz a Bíblia, muitos, não todos. Quando ele morre pelo pecado de muitos, ele nos liberta da condenação eterna. Então esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Não tem absolutamente nada a ver com coelho, ovo de chocolate. Primeiro que coelho não bota ovo, irmão. Quem bota ovo é galinha. E não bota ainda mais de chocolate, né, meu? Não. Então o significado da Páscoa é esse. A liberdade que Cristo veio nos trazer, a liberdade do pecado e a passagem para a vida eterna através do seu sacrifício na cruz. Então, antes disso acontecer, ele vai preparando os seus discípulos nesse texto, dando a eles esperança. Porque mesmo depois desses 3 anos de trajetória que Jesus estava com eles, você aqui, nós conseguimos aqui ver no texto ainda, Tomé com dúvida, Filipe perguntando onde está o Pai. E Jesus deixou claro para eles que as lutas viriam, mas que ele nunca desampararia eles. Tem um texto que quando Jesus já ressuscita no 3º dia, ele fala assim, eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, que é Cristo. E no verso 1, acompanha aí comigo na sua Bíblia. Verso 1 do capítulo 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Então, amados, aqui ele já começa falando para nós tirar o medo do nosso coração. Quando ele fala não se turbe, a palavra turbe aqui quer dizer temor, se atemorizar. Não se atemorizem, não tenham medo no coração de vocês. Creiam em Deus, acredite em Deus e também em mim, independentemente das lutas, dificuldades e tribulações. Creiam em Deus. Mas Jesus fala, creiam também em mim. Irmão, tem gente que crê mais no problema do que em Deus. E a gente é assim. A gente passa Deus livra, Deus ajuda, Deus provê. Mas quando vem outro, nós se flagra na mesma situação que nós estávamos no começo. Então, você já passou por uma situação assim que você fala assim, aqui não tem mais como. Aqui não dá, não tem mais como resolver isso aqui. Aí
acontece algo extraordinário, Deus move e você sai daquela situação. E quando você cai no outro problema, você fala a mesma coisa, aqui não dá mais. Você não faz isso não, é só comigo que acontece isso, né, santo? Então, meus amados, Jesus é a nossa viva esperança. A Bíblia diz que ele é a nossa viva esperança porque ele é atuante. A esperança com Cristo ela é viva e eficaz. Ele deu livramento hoje, mas ele vai continuar dando amanhã, depois. Até você, né? Até você descer a sepultura, até você for para a cova, meu filho. Porque se você for para a cova, você vai salvo e você vai para a glória. Amém? Então, meus queridos, apesar das circunstâncias, tire o medo do seu coração e creia em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É isso que essa cristandade precisa trazer hoje. Regeneração. Novo nascimento. É isso que está faltando. Você vai nas igrejas hoje, meus irmãos. Claro que não é via de regra. Não é todas. Existem igrejas sãs. Existem pastores, homens compromissados com a verdade, que não arredam o pé da verdade por nada. Mas, infelizmente, não é a maioria. A maioria, infelizmente, hoje tem feito da igreja um comércio. Lugar de lucro. Onde você vai, você dá tudo aquilo que você tem para receber o dobro de Deus. Mentira. Isso não tem amparo nas Escrituras. Não tem amparo nos ensinamentos bíblicos do Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos. Então, meus amados, nós precisamos aprender isso, porque Jesus nos alerta sobre isso também. Jesus fala, acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado com falsos profetas. Cuidado com essa raça. Então, eu e você já temos uma morada eterna. Amém, meus irmãos? Você pode comprar uma casa aqui, mas quando você morrer, ela fica, viu? Tem um testemunho muito, muito interessante. O primeiro milionário que já pisou no planeta Terra chama-se Dr. Rockefeller. Ele já morreu. E você sabe, né, que quando um astro, assim, alguém conhecido publicamente na Terra, quando morre, o velório, né, vai bastante gente, vai televisão, né? Tudo aquilo lá que você vê, passa em todo lugar. E quando esse cara morreu, foi todo esse tipo de imprensa, um monte de coisa lá. Aí foi lá um jornalista lá e perguntou assim pro contador dele: Ô meu querido, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou de herança? Que ele era milionário. O jornalista, meio cabreiro com a pergunta, respondeu para ele: Ô meu filho, ele deixou tudo aí. Você já viu gaveta em caixão ou caminhão de mudança em enterro? Ele não levou um centavo. Ele deixou tudo. Por mais que o cara era milionário, tinha tudo, mas quando morre, meu irmão, acabou. Aí é você e Deus. Acabou. Tudo que você tem aqui, tudo que você conquistar vai ficar. Mas enquanto você estiver aqui, que Deus te abençoe. Você possa ter uma boa casa, um bom emprego, você possa ter saúde para conquistar seus sonhos. Mas só que não inverta as coisas. E nesse mesmo livro aqui, no capítulo 6, Jesus vai dizer assim, buscai em primeiro lugar, ele vai dizer, não acumulei para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões roubam de vocês. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem ladrão nenhum pode pegar de você. Ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, busquem em primeiro lugar as coisas do alto, que é de onde Cristo vive. O nosso grande problema é que nós só queremos buscar as coisas de baixo. E depois a gente quer a intervenção de Deus nas nossas decisões. Muitas vezes nós não tem quebra-cara, porque nós inverte os papel. Nós coloca na frente aquilo que é para Deus. Para ser feito para Deus primeiro, para fazer a nossa vontade. Então, faça primeiro a vontade de Deus. No verso 2 e 3 ele diz assim, acompanha aí.
Jesus falando, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, pois vou preparar-vos um lugar, para quando eu for e preparar lugar para vocês, eu vou voltar e vou recebê-los para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais também vós. Meu irmão, você já parou para pensar e imaginar isso? Essa vida, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa vida, ela é como um piscar, é num abrir e num fechar de olhos. Talvez hoje você está aqui, alguns estão com uns 40, outros tem umas criancinhas que estão com uns 15, uns aqui vai chegar até os 70, outros até os 80. Você não sabe o dia que você vai partir dessa terra. E o Tiago, ele vai ensinar para nós que a nossa vida, ela é como um vapor. A nossa vida, ela é como um vapor que aparece e logo desaparece. Você, mulher, você que cozinha mais. Quando você está cozinhando um arroz, você já reparou quando o negócio está fervendo lá, aí você tira a tampa, não sobe uma fumaça e ela aparece e desaparece bem rápido? A Bíblia compara a nossa vida dessa mesma maneira. É rápida, é curta, mas a nossa vida com Deus, ela é eterna. Mas como que é isso? Como é que vai ser lá? A Bíblia nos dá algumas referências. Se puder abrir comigo aí, vai lá no último livro, põe o dedo aí em João 14, não perde não, que nós vamos voltar lá. Vai lá em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, a gente tem uma pequena ideia do que é a glória. Presta bem atenção na leitura, acompanha aí. O apóstolo João, quando escreve o livro de Apocalipse, ele está numa ilha chamada Pátimos. Ele foi deportado para lá por pregar o evangelho. E ele diz assim, quando o Senhor dá essa visão para ele: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei a graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém, irmãos? Aqui a gente tem duas visões nesse texto que a gente acabou de ler. Uma para a vida eterna e outra para a condenação eterna. Só existe esses dois caminhos, mas nenhum. Volta comigo lá em João 14. Vamos dar só essa passeada na Bíblia, eu prometo. Então, meus amados, o que nós vimos até aqui? Que Jesus é a nossa esperança viva, em primeiro lugar. Que não precisamos temer, porque Ele é a nossa esperança e que Ele já nos preparou
uma morada eterna junto a Ele. E mesmo assim, meus queridos, naquela época existia e hoje também, existem pessoas que estão há 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja, ao lado de Jesus, ouvindo o poderoso, santo evangelho, e ainda assim, ela não consegue ter essa paz e essa esperança. Mesmo ouvindo essas verdades gloriosas ditas por ele. Ele está estampado para a sua igreja e ainda assim tem crentes dentro da igreja que não compreenderam e não tiveram esse entendimento. Olha o que diz aí João 14, versos 4 a 11. Vamos ver essa referência que também acontecia lá. Versos 4 diz assim, Jesus está dizendo, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Verso 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como vamos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecidos, conhecereis também a meu Pai, desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou com vocês, e não me tendes conhecidos, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, nós estamos falando de dois camaradas aqui que o próprio Jesus escolheu. Aqui nessa época, Jesus já estava concluindo a sua trajetória, a sua missão aqui na terra. Quando Jesus faz 30 anos, por volta dos 30 anos, ele é batizado por João Batista e começa a dar seguimento ao seu ministério. A Bíblia diz que ele não pregava como os escribas e fariseus, mas pregava como quem tem autoridade. Porque os cegos viam, os coxos andavam, e os leprosos eram purificados, e a palavra de Deus prevalecia. E esses homens acompanharam essa trajetória tudo com ele. E nesse dia aqui, no dia da Santa Ceia, a Bíblia vai dizer aqui, que Filipe replicou, Senhor, mostra-nos o Pai. Meus irmãos, eu não sei se você também tem essa dúvida. Não, eu quero ver Deus. Se você quiser ver Deus, a única maneira de você ver Deus é através de Jesus. A Bíblia fala que ele é o resplendor da glória. Não existe maneira absolutamente nenhuma de nós vermos Deus ou de irmos a Deus se não for por Jesus, se não for por Cristo. Só existe esse caminho. E ele vai dizer assim, eu sou o caminho. Não é um caminho, é o caminho. O artigo aqui é definido. Né? Hoje você pode escutar muito, né? Ah, não, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O único caminho verdadeiro e eficaz que você pode ir a Deus é só por Cristo, por mais nenhum. Qualquer outro caminho que você ouvir que leva a Deus, não passa de uma estrada de terra. Não leva. Só existe Ele como um caminho a Deus. E talvez você está como Filipe nessa ocasião. Talvez você está há anos dentro da igreja ouvindo essas palavras. Mas Senhor, mostra-nos o Pai. Deus já livrou de morte, já deu provisão, já fez tudo. E se ainda, Senhor, mostra-nos o Pai. Não, meus irmãos. Creia no Senhor. Talvez o Senhor está te livrando, está sempre te amando, te guardando. E ainda assim isso não basta para você. Como Filipe disse aqui, Senhor, ele falou para Jesus, depois de ver cego andar, depois de ver Jesus andando sobre as águas, depois de Jesus ter falado assim, que seria morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia, ele olha para Jesus e fala, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já basta.
E eu vou perguntar para você nessa noite, meu querido. O que basta para você? O que vai bastar para você crer no poderoso evangelho e crer no Senhor? O que mais vai bastar para você? O aumento da maldade? O aumento da crueldade? Será que... Eu costumo dizer que a igreja de Cristo precisa ser chamado, precisa tomar um choque de realidade. Será que a gente passa o dia, trabalha, come, faz isso, faz as correrias, mas será que a gente não está vendo o que está acontecendo? Será que você não está vendo o que está acontecendo no mundo? A terra oscilando como um bêbado, aborto, mentira, o aumento da maldade, os abalos sísmicos da natureza. Será que você não está vendo isso? Será que o que mais vai bastar para você? Para você crer que a volta de Cristo, Jesus fala assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Ele não estará, ele fala que ele está. Ele está à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, meus amados, a gente precisa, hoje, pela graça de Deus, a gente está sendo alertado para tomar uma postura na nossa vida. Até quando nós vamos ficar oscilando? Até quando a gente vai ficar igual o Felipe nessa ocasião aqui? Não, isso não basta, isso não basta, isso não basta, isso não basta. Em nome de Jesus. Até quando a gente vamos ficar assim? Ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já morreu pelo seu povo e ele está voltando. Não se engane, meus queridos, Jesus está voltando. A Bíblia fala assim que quando a gente ouvir sobre guerras, rumores de guerras, quando ouvir sobre pestes, pandemias, epidemias, para a gente não se atemorizar, se alertar, pois ainda não é o fim. Jesus compara essa passagem com a gravidez de uma mulher. Ele vai falar que é o princípio das dores de parto. Quando uma mulher está grávida, e ali no seu, não sei, vocês falam semana, né? Para um homem você tem que falar mês, viu, irmão? Tá, mulher? Quando uma mulher fala mês, para o homem você vai falar 15 semanas, não vai entender nada. Quando ela está começando a ter contração, significa que ela vai ganhar o bebê naquele momento? Não. É o princípio das dores. Mas significa que está perto. Significa que o tempo está chegando. Em outra parte, ele vai dizer assim, que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. E ele vai dizer assim também, em outra parte, que quando esse evangelho fosse pregado nos 4 cantos do planeta Terra, então virá o fim. Então, meus amados, a gente está próximo desse dia. Não se engane, Jesus está voltando. Então, reforça a minha pergunta: quem é esse Jesus para você? Para muitos ele é apenas um cara. Você vê muito, não o cara lá de cima, coisa nenhuma. A Bíblia diz que ele é o Senhor e Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu não posso nem ter audácia. Isso chama-se irreverência. Chamar Jesus, né, um tema até que muitos não gostam de falar, mas eu falo. Chamar Jesus de você. Não, você chama de você um conhecido da rua. Você não chama teu pai de você, você chama? Você chama teu avô de você? Não, você chama de senhor, senhora, em reverência, em respeito. Aí o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, você quer chamar de você? Não, irmão, ele é Senhor e Rei, diz a Escritura. Senhor do Senhor e Rei dos reis. Reverência ao Senhor. Para muitos ele é um cara, uma solução financeira, é o que nós mais vemos hoje no mercado gospel. O Jesus que te livra, né? O que você vai lá, deixa eu te falar uma coisa, irmão, dízimo não salva. Dízimo é uma coisa, dízimo é princípio, salvação é outra completamente diferente. A Bíblia tem respaldo, o que a Bíblia fala é,
dízimos e ofertas para ajudar na casa de Deus e na obra missionária. Nada mais além do que isso. Passou disso, não vem de Deus. O que você vê hoje em algumas igrejas, não, dá tua casa, dá teu carro, dá tudo que você tem, isso é mentira. Se você vai assim, foge dela, porque isso não vem de Deus. Mas se Deus te abençoa, meu irmão, contribui com a casa de Deus. Porque é um lugar onde você vem, né? Aqui tem custo para manter isso. Então, é onde você vem, você desfruta do Santo dos Santos, você ouve o poderoso Evangelho. E não só isso, é um lugar onde a igreja é um lugar para servir de canal de bênção para os outros. Temos aqui, com a irmã Fátima, um social, onde cada um traz um quilinho, né? Um outro abençoa um pouco mais, se pode, e monta cestas básicas para dar àqueles que têm fome, que é uma ordenança de Jesus também. Mateus capítulo 20, interessante que Jesus fala isso. Mateus capítulo 25 vai dizer que quando Jesus voltar, vai falar assim, que quando o Senhor voltar e se assentar no trono da sua glória, ele separará dois grupos. Ele vai colocar uma à sua esquerda e outros à sua direita. E vai dizer para os que estão à sua esquerda, afastem-se de mim, apartem-se de mim, vocês malditos, que praticam a iniquidade, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. Mas você pode perguntar, mas o que essas pessoas fizeram de tão horrível? Nada. Simplesmente deixaram de fazer. Eu tive com fome, vocês não me deram de comer. Eu tive com sede, vocês não me deram de beber. Eu era estrangeiro, vocês não me abrigaram. Eu estive nu, vocês não me vestiram. Eu estive preso, vocês não me visitaram. Em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, sem falar mal de ninguém, sem fazer nada para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso peca, diz a Escritura. Para muitos ele é apenas um curandeiro. Apenas alguém que vai para curar talvez uma doença física, mental, emocional. Ele faz isso, meus irmãos. Eu quero dizer para você que a prosperidade que vem de Deus é uma bênção. A bênção lá no seu trabalho, para você ganhar mais, é uma bênção. A cura de Jesus, talvez física, emocional, para a sua vida também é uma bênção. Mas ele é mais do que isso. Para o salvo, para o cristão verdadeiro, ele é o grande eu sou, ele é o pão da vida, ele é a água viva, ele é a videira verdadeira, ele é o bom pastor, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o salvador da nossa vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo isso para nós. Então, em nome de Jesus, não troca as prioridades. Deixa eu ver aqui, meu irmão. Aquele relógio está com defeito, ele não para, o Reinaldo. Já vai dar 9 horas e vai dar o tempo. Mas vamos acabar. E mais, irmãos, ele é, como eu já disse, a nossa viva e única esperança. Quando ele vai para a cruz, ele fala assim, eu não deixarei vocês órfãos, mas eu enviarei a vocês o Consolador, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, meus queridos, aprenda isso aqui. Se você não entendeu nada até agora, não tem problema, mas se você entender isso aqui, eu já me dou por satisfeito. O Espírito Santo é Deus. Ok? Ele é Deus. Ele é Deus. Muitos acham que ele é apenas um vulto, né? Não, ele é Deus, ele não é energia, não. Ele é o próprio Deus habitando dentro do homem regenerado. Mas quando que ele habita? Só quando está tudo bem? Só quando você está na igreja. Não é só lá que você dá glória a Deus, você vem bonitinho. Não. Olha o que Jesus diz. João 14, verso 16. Ele diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que ele esteja com vocês para sempre. É para sempre, irmão. Deus, quando Jesus vai e ele envia o outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele fala, eu deixarei ele com vocês para sempre.
Então, se você já tem ele, é para sempre. Para sempre, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Olha o verso 18, que ele diz assim: eu não vos deixarei órfãos, e eu voltarei para vocês outros. É o que ele promete. Ele foi, mas ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, ataviada e ornada para ele. Ele diz assim no verso 19: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me vereis, porque eu vivo e vocês também viverão. Ô, meus queridos, a vida para nós. Talvez você está querendo, achando, né? Lá eu vou curtir a vida. Você vai curtir o que nesse mundo aí, pelo amor de Deus? O que você vai curtir? Hoje, se você, né, for mais restrito, você sai de casa você sai de sua casa para trabalhar, você nem sabe se você volta. Ah, mas Daniel, você não pode. Não posso falar isso, é uma realidade explícita no nosso mundo atual. Então, às vezes eu converso com os jovens. Ah, não, eu estou muito novo, eu vou curtir a vida. Você vai curtir o quê, miserável? Você vai para um negócio só tem morte. Não, meu filho. Curtir a vida é estar na presença de Deus. Curtir a vida é obedecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Curtir a vida é desfrutar do Santo dos Santos. Ainda que os problemas estejam aí, você curte a vida. Então respondeu Jesus, verso 23. Estou acabando, tá, irmão? Você aguenta aí, né? Fecha a cara, não fecha a cara para mim, não. Verso 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, diz Jesus, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto eu tenho-vos dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho vos dito. Que nessa noite o Consolador, o Espírito da verdade, venha falar ao seu coração tudo aquilo que Jesus já disse. Tem vida para você. Tem solução para o seu problema. Tem alegria para a tua angústia. Tem cura, talvez para a ferida que está dentro do coração, que talvez só você e Deus saiba. Jesus é a nossa vida e a nossa esperança. E eu quero concluir com o verso 27, quando ele diz assim: eu quero que você saia daqui hoje, meus irmãos, em nome de Jesus, com essa palavra, sem medo. O medo paralisa, viu? O medo paralisa. Saia sem medo daqui. Amanhã, depois, e não sei por onde você for andar, ainda que você esteja cheio do Espírito Santo, ainda que você esteja sem medo, os problemas vão continuar lá para serem resolvidos. As dificuldades vão continuar a bater na porta. Mas ele conclui assim, no verso 27, Jesus falando: eu deixo-vos a paz. A minha paz eu dou a vocês. A paz de Cristo. Que essa paz, essa que traz alívio, viu, meu irmão? Que essa esteja no seu coração. É essa paz que Jesus fala que nos dá. E ele diz assim: eu não dou a vocês a paz como o mundo dá. O mundo oferece para nós uma falsa paz. Uma falsa paz. Tudo aquilo que o mundo oferece que fere a verdade da palavra é falso. Mas não tem nem conversa. Falso. Tudo aquilo que fere, tudo aquilo que o mundo oferece para nós. Pode ser até bonitinho, pode falar. A Bíblia fala assim, meus irmãos: não é de vos maravilhar que Satanás também se transfigura em anjo de luz. Muita gente acha, né, que o diabo está num terreiro de macumba com um tridente lá,
uma garrafa de uísque do lado e fumando charuto. Não, meus queridos. Ele é sutil. Ele vem disfarçado. Ele vem no sapatinho de algodão mesmo, para te enganar e acabar com a tua vida, te oferecendo uma falsa paz. Então, fique com essa paz que Jesus diz aqui no verso 27. Eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. E ele conclui, dizendo assim: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Que nessa noite, no nome de Jesus, todo medo e temor venha sair do seu coração. Que a paz do Senhor venha reinar sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. E que aonde você chegue, você pode deixar essa paz, a paz de Cristo. Que possam ver em você a luz do Senhor. Que hoje nós possamos sair daqui renovado pela palavra que Jesus, essa palavra de Jesus, veio trazer para o nosso coração. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar.